o que mais tem é gente falando bem desse episódio, e com razão. Então vamos falar mal, pois nem tudo é perfeito. Inclusive esse episódio tem coisas sensacionais como o arco da Ellie e algumas coisas que deixaram a desejar, que pode ser que vocês não perceberam por tanta coisa foda acontecendo ao mesmo tempo. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre o episódio 8 de The Last of Us. Esse que trouxe o melhor da Bella Ramsey em situações complicadas, desde cuidar do Joel ou sair pra caçar naquele frio e ainda ter que lidar tanto fisicamente quanto psicologicamente contra aqueles dois animais que aparecem na série, que é o que aqueles dois caras são. No geral, o episódio ele tem uma das melhores direção até o momento, mas no roteiro deixa a desejar em alguns pontos. Nem tudo são flores e existe sim uma certa limitação nessa série no geral, não nesse episódio em específico, que muita gente tem dificuldade de reconhecer. E muitas vezes nem sempre é estar criticando ou caçando defeito, e sim perceber que em alguns momentos ou outros a série é um pouco limitada. Não sei se é porque a HBO cortou certos pontos ou se simplesmente foi decisão dos próprios criadores. Lembrando, essa série ela é fantástica, é uma das melhores que eu já vi na minha vida, mas ela tem sim essa sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápidas, não existe uma certa dificuldade que realmente existiria na história, e eu sei que é uma adaptação, eu mesmo já defendi isso várias vezes, mas isso não significa que toda vez, toda hora a gente precisa justificar cenas que faz com que a gente tenha essa sensação de que as coisas estão acontecendo rápidas demais, ainda mais porque eles estão optando em adaptar arcos dentro de um único episódio, o que faz sentido e eu concordo, mas vendo que o episódio tem apenas 50 minutos, dava sim pra encaixar uma coisa ou outra ali que faria bastante diferença. Agora vamos começar a falar sobre isso antes que vocês me ataquem. Em um momento ali, durante o episódio, o David tenta convencer a Ellie a se juntar ao grupo dele por ter visto potencial nela. Acontece que durante o jogo, enquanto eles estão esperando aquele carinha voltar com os medicamentos, eles são atacados por infectados. E é onde que ele vai ver a performance dela, esse instinto e talento que ela tem para sobreviver. Até porque se não fosse ela ali, ele tava perdido. Ou seja, esse era um fator essencial para justificar esse interesse dele por ela, que futuramente na série eles vão colocar outra motivação, uma um pouco mais nojenta, que continua fazendo sentido, mas como eu falei, eu senti a falta desse perigo que colocariam eles numa situação que precisariam confiar mais um no outro, o que justificaria ele permitir a ele partir com remédio. Então sim, essa cena faz falta, esse ataque dos infectados faz falta sim, e eu estou um pouco incomodado com essa ausência dos infectados na série. Ah, mas em um momento ou outro, realmente eu entendo, não é uma gameplay, eu entendo que ele não precisa a todo momento eles estar nessa situação de perigo, mas toda hora, em todo episódio, em uma cena que tem uma importância na história, começa a ficar um pouco chato. E eu sei que The Last of Us não é só sobre os infectados, e sim sobre essa relação e desenvolvimento dos personagens, tentando mostrar que o maior vilão é os humanos, que a gente já viu em várias outras histórias. Mas não adianta ficar usando essa desculpa toda hora. Óbvio que não precisava colocar 80 infectados ali naquela cena. 2, 3 ou 4 já colocaria essa sensação de perigo entre os dois, que obrigariam eles a trabalhar junto, que é uma das coisas que motiva o David a confiar e a permitir que a Ellie vá embora. Isso já mudaria muita coisa, tirando esse ar de urgência, de episódio acelerado que tem em cada cena. Mas como eu falei, eles optaram em justificar esse interesse do David pela Ellie de uma outra forma, já que o interesse dele ia bem além do que ele estava falando. Mas no geral, a performance da Ellie está sensacional. Sim, ela merece todo o reconhecimento que ela está tendo. Ela consegue transmitir essa maturidade que a Ellie está ganhando conforme vai passando os episódios. Outro detalhe também que me pegou bastante foi o Joel se infiltrando nessa cidade e não ter literalmente ninguém ali para proteger ela, ou alguém de guarda, sabe? Mas como eu falei, isso também é um detalhe que dava sim para ser resolvido simplesmente colocando uma pessoa ali e ele atacando furtivamente e não tornando as coisas mais fáceis, igual o episódio inteiro tem essa sensação, tirando obviamente o que acontece com a Ellie. Mas desde o momento que ela sai para caçar, desde ela enfrentando toda essa situação, a gente percebe que as coisas estão um pouco mais fáceis. Mas como eu falei, isso também é detalhe, e espero que vocês se sintam à vontade para falar sobre isso aqui nos comentários, para eu ver se não estou ficando maluco. Acontece que esses detalhes são frequentes, dando
dando esse ar de limitação pra série, que eu tenho a sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápido desde o começo da série. E o problema é que para um episódio em particular, tudo isso que aconteceu funciona muito bem, perfeitamente. Mas pra série não, pois pô, ainda falta um episódio pra acabar e tudo aquilo que foi construído no episódio em que a Tess morre foi literalmente jogado no lixo, deixado de lado. Só serviu pra gente criar expectativa pra um fungo que ficou de lado. Mas ainda assim, por mais que tenha esse ritmo todo acelerado, a direção desse episódio está muito boa. Então vamos falar das coisas boas também, né? Não é só falar mal. Porque pra mim funcionou muito bem eles abordar essa comunidade logo no começo do episódio. Eu achei bem interessante e eles acertaram nessa escolha, dando a entender depois que esse cara que eles estavam lamentando pela perda é o mesmo cara que enfrentou e feriu o Joel, que traz essa sensação pra gente de ligar os pontos e entender onde a Ellie estava se metendo. Foi feito muito bem, inclusive através desse diálogo dele com a Ellie, aos poucos revelando que ele sabia quem ela era. Toda a cena dela saindo pra caçar, abordando esses dois estranhos e não revelando seu nome pra eles, ela voltando pra ajudar o Joel e aquela cena tensa dela injetando um antibiótico nele de qualquer jeito, e depois sendo capturada, ela lá presa, percebendo onde estava e o que aquelas pessoas eram, e a maneira como ela consegue enganar o David, mordendo o dedo dele e infectando ele ao mesmo tempo, nos preparando pra essa cena final dela conseguindo escapar dos dois, que pra mim foi tudo muito bem feito. Não é apenas foda, é um trabalho preciso de alguém que sabia o que estava fazendo. A cena dela escapando e fugindo do David ali, tentando se esconder dentro daquela lanchonete, foi sim uma homenagem ao jogo, sabe? Todo esse lado furtivo, tentando se esconder, tentando pegar ele por trás, até mesmo no lado do Joel, enquanto ele cerca aqueles caras, é tudo muito bem parecido e muito bem fiel, e consegue deixar a gente bem tenso e apreensivo. E todo o desenrolar dela atacando ele e depois sendo pega por ele, revelando as verdadeiras intenções dele. Vocês sabem, não posso falar a palavra aqui, mas que traumatizou tanto a personagem quanto a atriz, que fez muito bem essa cena. Assim ela consegue escapar, desferindo vários golpes nele, refletindo todo esse ódio que ela tava sentindo e representando o nosso ódio também por esse personagem, que infelizmente representa o lado mais selvagem e sujo do ser humano. Independente do personagem ser um merda, um lixo, o Scott Shepherd está sensacional, conseguindo transmitir toda essa energia do cara que largou toda a humanidade que ele tinha pra sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, se tornando essa coisa nojenta que ele é. E tanto ele quanto a Bella Ramsey carregam muito bem esse episódio nas costas. O Joel, coitado, passou boa parte do episódio ali dormindo, mas nos momentos que ele participou foram muito bons. Inclusive ele chegando até aquela cidade lá e vendo os corpos pendurados, aquilo mexeu muito comigo, cara, de verdade. Porque, mano, independente da situação que o pessoal está e o nível da fome, aquilo é muito desumano. Enfim, novamente, espero que vocês entendam esse meu ponto de vista. Não estou criticando o episódio, pra mim ele é sensacional. Eu só fiquei com essa sensação de que faltava alguma coisa, e com a experiência que eu tenho do jogo, eu associei uma coisa na outra. Então sim, a série funciona muito bem do jeito que ela está, e eu tenho todo o meu direito de não concordar com certas coisas e ainda assim gostar. Ainda mais porque o episódio tinha 50 minutos e dava assim pra encaixar essas coisas nele, o que tiraria essa sensação de urgência. Mas enfim, o Joel encontrando com a Ellie é muito emocionante. Eu realmente senti ali o peso dos dois juntos, me fazendo refletir em tudo que iria acontecer ainda e o quanto que faz sentido, cara, sabe? As próximas decisões. E vamos aguardar por semana que vem esse episódio que promete ser o mais emocionante da temporada. E aí, o que acharam desse episódio? Gostaram? Me falem aqui o que vocês acharam e se concordam com as minhas opiniões e se não concordam também. Como eu falei, esses detalhes pra temporada no geral podem fazer sim diferença. E se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui pra me ajudar. Mostram se estão gostando dessas análises. Falta apenas um episódio e eu obviamente trarei aqui. Ou seja, se vocês forem novos, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não é só porque eu apontei um detalhe ou outro aqui que eu não gosto da série. Inclusive, os outros vídeos que eu tenho aqui é só rasgando elogios pra essa série. Me sigam também em minhas redes sociais, lá eu falo bastante sobre filmes, série, o que eu tô assistindo e ainda interajo bastante com vocês. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!